Olá! Sua fama e santidade levou a ser canonizado pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como teólogo, místico, asceta e, sobretudo, como um notável orador e grande taumaturgo. Ele é também tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal do período pré-universitário. Tinha grande cultura, documentada pela coletânea de sermões escritos que deixou, onde fica evidenciada que estava familiarizado tanto com a literatura religiosa como com diversos aspectos das ciências profanas, referenciando-se a autoridades clássicas como Plínio o Velho, Cícero, Sêneca, Boécio, Galeno e Aristóteles, entre muitas outras. O seu grande saber tornou-se uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo. Lecionou em universidades italianas e francesas e foi o primeiro doutor da Igreja franciscana. São Boaventura disse que ele possuía a ciência dos anjos. Hoje ele é visto como um dos grandes santos do catolicismo, recebendo larga veneração e sendo centro de rico folclore. Você já descobriu de quem estamos falando? Santo Antônio! Esse mesmo, esse santo tão querido da Igreja Católica. Santo Antônio de Pádua é um santo veneradíssimo pela nossa igreja. Foi canonizado pelo Papa Gregório Gregório IX, em 30 de março de 1232. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe. Quero convidar você que ainda não está inscrito para se inscrever, vir fazer parte do nosso time, desse projeto de evangelização, de informação e de formação pessoal. Inscreva-se, dê sua força, venha participar conosco. E a você que está se inscrevendo agora e todos os que já estão inscritos, eu quero desejar muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria no coração, muita fé e confiança que dias melhores estão chegando. Muito bem, gente. Então, como já dei a pista, vamos falar um pouquinho de Santo Antônio. Hoje é dia 8 de junho e hoje começa aqui na minha paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória o festejo de Santo Antônio. Começou pela manhã, com uma salva de fogos, depois o ofício divino das comunidades, teve um café partilhado e daqui a pouquinho, às 19 horas, será a missa de abertura. Evidentemente não é um festejo como de costume, porque estamos vivendo tempos diferenciados, tempos de pandemia, então vai ter missa transmitida pelo Facebook, pelo Instagram, e também haverá venda de comidas típicas desta época de festas juninas, a famosa torta de camarão, peixe frito, vatapá, cuchá, arroz de cuchá, mas tudo no delivery. Você vai comprar e vai levar para casa, Os novos tempos. Pois bem, e aproveito para convidar você, de hoje, dia 8 até o dia 13 de junho, aqui na minha paróquia, na paróquia que eu participo, que eu pertenço, o festejo de Santo Antônio, Se você puder dar uma chegadinha, está aí nas redes sociais toda a programação. Pois bem, Santo Antônio, cujo nome de nascença era Fernando de Bulhões, ele nasceu em Lisboa, em Portugal, dia 15 de agosto de 1195, em uma família nobre e rica, filho de Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira. Desde pequenino acompanhava os pais nas celebrações da Catedral de Lisboa, porque a sua casa era bem pertinho da catedral. O dia de Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho, que é a data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida em países latinos, principalmente em Portugal e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro, sendo que o Dia dos Namorados é exatamente no dia 12 de junho, que é véspera da grande festa do dia de Santo Antônio. Nesse dia são realizadas simpatias para o santo, com orações e muitos pedidos de casamento. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho da história desse santo tão querido,
tão venerado, cheio de muitos devotos, de muitas histórias da vida dele. Muito bem, Fernando, que era o seu nome, com 15 anos ele ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou sua formação religiosa. Depois foi transferido para Coimbra, que era, na época, um importante centro de estudos em Portugal, ficando lá por 10 anos. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Ali deve ter se envolvido profundamente no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da igreja. Em 1220, quando ele estava com 25 anos, em Coimbra, Fernando é ordenado sacerdote. Nesse mesmo ano, ele se sensibilizou ao ver os despojos, os restos mortais dos frades franciscanos que são venerados no mosteiro de Santa Cruz, após serem martirizados numa missão no Marrocos, na tentativa de evangelizar os mundos. Fernando se entusiasmou pelo fervor e radicalidade com que os franciscanos viviam o evangelho e pouco depois torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Inclusive ele escolheu esse nome, Antônio, numa referência a Santo Antão. Então, Fernando, agora já com o nome de Frei Antônio, resolve juntar-se à ordem e recebe o hábito de São Francisco no convento das Olivas, em Coimbra, com o nome de Frei Antônio. E aí ele faz o pedido de ir para Marrocos, pregar o evangelho. Mas após um ano de catequese de evangelização no Marrocos, ele é acometido por uma doença, uma grande febre, e tem que voltar. Nessa volta, nessa viagem de barco, aí começam os desígnios de Deus, né? O barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília. Em 1221, Santo Antônio viaja para Assis, a fim de participar do capítulo da Ordem dos Franciscanos, chamado de Capítulo das Esteiras. Lá, ele conhece pessoalmente São Francisco e os seus primeiros seguidores, um evento de grande importância para a carreira de Antônio, sendo logo depois designado para um eremitério em Monte Paolo, na província de Romagna. Ali, como eremita, ele passa cerca de 15 meses em intensas meditações, em oração e árduas disciplinas. Em 1222, Frei Antônio é convidado para uma ordenação sacerdotal em Forli, quando, na ausência de alguém para fazer o sermão, o convidaram. E ele, então, nesse sermão, revela-se um grande orador, grande dom de oratória e um profundo conhecimento da Bíblia que deixa os seus irmãos franciscanos estupefatos. Em seguida, Antônio é designado para difundir e evangelizar a doutrina na região da Lombardia. Aí, em 1224, São Francisco enxerga os dons que Deus deu a Antônio e chama-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos franciscanos do mosteiro. E também o convida para lecionar teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, Antônio foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges. Em 1226, ele vai assistir o capítulo de Arles. E em outubro do mesmo ano, após a morte de Francisco, serviu como enviado da ordem franciscana ao Papa Gregório IX para apresentar-lhe a regra da ordem dos franciscanos. Em 1227, Frei Antônio foi indicado ministro provincial de România e passou os 3 anos seguintes pregando na região, incluindo Pádua, para uma audiência cada vez maior de pessoas. Conta-se que tinha a pregação dele que comparecia mais de 30 mil pessoas. Nesse período, ele colocou por escrito os seus sermões famosíssimos.
No final de 1227, Antônio retorna à Itália e até 1230 atua como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou do capítulo geral em Assis, onde assistiu os translados dos restos mortais de Francisco da igreja de São Jorge para a nova Basílica de São Francisco. Ainda em 1930, Antônio solicita ao Papa a dispensa de suas funções no cargo provincial, para dedicar-se exclusivamente à pregação, oração e contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1931, prega os Sermões da Quaresma, 1231, na verdade. E aquele lá é 1230, que ele pediu para sair como provincial. E aí, em 1231, prega os Sermões da Quaresma, sempre trabalhando pelas necessidades, pelos necessitados. Ele se envolve também em questões políticas, a exemplo de sua viagem a Verona, para pedir a libertação de prisioneiros guelfos feitos pelo tirano Gibelino Ezelino. E em 1231, ele consegue persuadir a municipalidade de Pádua a elaborar uma lei que impedia a prisão por dívidas, se houvesse a possibilidade da compensação de outras formas. Então, uma pessoa que estava devendo era presa. Então, Antônio vai procurar as autoridades e consegue a aprovação de uma lei onde, se a pessoa tivesse como compensar de outra forma, não seria preso. Isso aí foi uma grande vitória de Antônio naquela época. Pouco depois, na Páscoa de 1231, Antônio sentiu-se mal e foi declarado com hidropisia. Então ele deixa Pádua para dirigir-se ao eremitério de Campo Sampiero, nos arredores da cidade. Outras versões dizem que ele teria sido hospedado pelo conde Tiso devido ao estado de saúde precário, ou que seus companheiros ergueram-lhe uma cabana no alto de uma árvore, onde teria permanecido alguns dias. Então, são 3 histórias para você pesquisar e ver qual é a real. Percebendo que a morte estava próxima, Antônio pediu para ser levado de volta a Pádua, mas apenas tendo alcançado o convento das Clarissas, o convento de Santa Maria de Arcela, que fica no subúrbio de Pádua, ele morre no dia 13 de junho de 1231, quando estava, portanto, com 36 anos. Morreu muito novo, né, Antônio? E antes de falecer, nas portas de Pádua, Antônio diz: ó Virgem gloriosa, que estás acima das estrelas. E completou: estou vendo o meu Senhor. E aí, em seguida, Antônio faleceu. Então os meninos da cidade logo saíram a dar notícia: o santo morreu, o santo morreu. E em Lisboa aconteceu um milagre. Os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, né? Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. E então, a pedido do religioso, ele deixou esse pedido, ele fez um pedido que foi atendido dias depois, com seu enterro na igreja de Santa Maria, Mãe de Deus. Anos depois, seus restos foram transferidos para uma enorme basílica em Pádua. O processo de canonização de Antônio encabeça a lista dos mais rápidos de toda a história da Igreja Católica. E o processo da sua santificação foi aberto meses depois de sua morte, durante o pontificado do Papa Gregório IX, e durou menos de um ano. Isso aconteceu porque foram inúmeros os relatos dos milagres feitos por Santo Antônio. Inclusive, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar somente dos milagres dele. São milagres fantásticos. Então, os seus restos mortais repousam desde 1263 na Basílica de Santo Antônio de Pádua.
construído em sua memória logo após a sua canonização. Quando sua tumba, foi aberta para iniciar o processo de translado, sua língua foi encontrada incorrupta. E São Boaventura, que estava presente no ato, disse que aquele milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Mais tarde, em 1934, ele foi declarado padroeiro de Portugal. E em 1946, o Papa Pio XII proclamou Santo Antônio doutor da Igreja com o título de doutor evangélico. Santo Antônio foi eleito pelo povo o protetor dos pobres. Transformou-se num dos filhos mais amados da Igreja, um ponto seguro a qual todos, sem nenhuma exceção, podem recorrer. Uma das tradições mais antigas em sua homenagem é justamente a distribuição de pães aos necessitados e àqueles que desejam proteção em suas casas. Homem de muita oração, Antônio se tornou santo porque dedicou toda a sua vida para os mais pobres e para o serviço de Deus. Diversos fatos marcam a vida desse santo, mas um especial era a devoção a Maria. Em sua pregação, em sua vida, a figura materna de Maria estava sempre presente. Santo Antônio encontrava em Maria, além do conforto, a inspiração de vida. O seu culto, que tem sido ao longo dos séculos objeto de grande devoção popular, é difundido por todo o mundo através da missionização e miscigenado com outras culturas, notadamente as culturas afro-brasileira e indo-portuguesas. Santo Antônio tornou-se um dos santos de maior devoção de todos os povos e, sem dúvida, ele foi o primeiro português com projeção universal. De Lisboa ou Pádua, é por excelência o santo milagreiro, o casamenteiro, do responso e do menino Jesus. Padroeiro dos pobres, é invocado também para o encontro de objetos perdidos. Sob o seu túmulo, em Pádua, foi construída a basílica a ele dedicada. Então, essa é a história do nosso padroeiro, do padroeiro do Parque Vitória, do padroeiro de muitas paróquias, de muitas cidades, pelo mundo inteiro. Santo Antônio, esse santo tão querido. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a conhecer um pouco mais da vida desse grande homem da Igreja Católica, desse grande santo. E quero convidar você já para amanhã, no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre os milagres de Santo Antônio. Você vai gostar demais porque tem coisas espetaculares. Ok? Um grande abraço para você e até amanhã com os milagres de Santo Antônio. Divulgue seu vídeo, partilhe, compartilhe, dê o seu like, isso nos ajuda bastante. E partilhe esse vídeo para seus amigos, o pessoal da igreja, seus familiares. Para os devotos de Santo Antônio, que já gostam, já amam esse santo e agora certamente vão amar muito mais. Grande abraço e até o próximo. Tchau, gente!